Sou médium. O que fazer? Quais passos seguir quando você descobrir que você é médium? Vamos falar sobre isso? Olá, amigos do canal Aprendendo sobre Mediunidade, sejam bem-vindos. Para quem não me conhece, meu nome é Anderson Gomes. Se você gostar do canal, se você gostar do vídeo, no final curta o vídeo, se inscreva no canal e vamos falar, sobre o que é esse descobrir, que somos médiuns. E não esqueça que nós temos lives todas as terças-feiras às 20 horas, onde você pode tirar dúvida. Então vejam, você descobriu que você é médium. E agora? O que fazer? Primeira coisa, como saber se você descobriu que você é médium através de uma fonte boa? Primeiro passo, elimine os ruídos, O que são esses ruídos? Às vezes nós temos essa notícia sobre mediunidade através de canais que não são competentes ou podem não ser confiáveis. Por exemplo, é muito comum as pessoas me procurarem dizendo: Anderson, eu fui numa médium e aí a médium disse que eu sou médium. Ou eu fui numa médium, a mentora dela falou que eu sou médium. Vejam, essas informações não são tão confiáveis. Porque se descobrir se você é médium ou não é através de um olhar no seu olho, estou vendo aqui a tua aura e vi que você é médium. Não funciona dessa forma. Não dá para você olhar só para a pessoa e dizer ela é médium. É do signo tal, tem mediunidade tal. Isso não existe, gente. Para você saber se você é médium ou você não é médium, simples, você mesmo pode descobrir. Com coisas bem simples. Pergunte a si mesmo: você vê vultos? Vultos não são pessoas, são vultos. É um indício de mediunidade de evidência. Mas eu não vejo vultos, eu vejo espíritos mesmo. Então você é médium, não tenho o que duvidar. Eu vejo às vezes imagens de lugares diferentes, só que eu estou num lugar e vejo essas imagens em outro lugar. Então é possível que você seja clarividente. Às vezes eu sinto mudanças de humor, tristezas incompreensíveis, raiva, revolta, do nada, assim, eu estou lá assistindo um filme, ouvindo uma música e sinto aquilo dentro de mim. Então você tem uma percepção do astral à sua volta. Então talvez você esteja percebendo espíritos, consciências que estão à sua volta. Se você sente arrepios no braço, formigamento, por exemplo, no braço esquerdo ou direito, pode ser, às vezes um formigamento desde aqui de cima pode ser um indício de mediunidade de psicografia. Ou você sente, por exemplo, essas leves dormências, Não é igual com todo mundo, gente? Às vezes você pode sentir essas dormências e sentir, por exemplo, uma pressãozinha na nuca, é indício de mediunidade, de psicofonia, de incorporação. Então vejam que existem diferentes tipos de mediunidade e você percebe isso você mesmo analisando. Anderson, eu sinto cheiro, é mediunidade olfativa? Não especificamente. Porque mediunidade ela tem que ter comunicação, ela tem que trazer informação, conteúdo para que você possa discernir. O resto são percepções, então você pode sentir um cheiro que vem de outro plano, sim, do astral. Então são diversas situações onde você pode ter percepção e algumas coisas não são especificamente mediunidade, como por exemplo a clarividência. Você não precisa de um espírito para se comunicar. Já a psicografia você precisa, a psicofonia você precisa, porque você tem que ter um espírito para ser comunicante. Sem isso não existe mediunidade. A clarividência, por exemplo, não depende de espírito, então ela é uma capacidade parapsíquica, que onde você tem não depende de espírito. Então por isso que a gente não chama de mediunidade. E veja, então se você já entendeu como é que você descobre em você mesmo, sem depender de ninguém, um outro passo, não caia no conto de que você tem uma grande missão. É muito comum médios dizer assim para a pessoa: você tem mediunidade, você tem uma grande missão. Ele joga um peso de responsabilidade em cima de você. Esqueça essa história de missão, só vai fazer mal para você, você vai ficar se culpando, vai ficar se mortificando por uma suposta missão. Missão, gente, se descobre no caminho. Essa coisa de dar em cima da pessoa, assim, dar para ela uma missão e você, isso aí não existe. Missão existe para quem trabalha. Se você não está trabalhando com nada, você não tem missão nenhuma ainda. Então você precisa começar a fazer algo. E aí descobrir se você pode gerar você mesmo essa missão. Ajude as pessoas, faça o que você pode. E aí você vai poder dizer que tem uma missão.
Outro passo importante, tá tudo bem, você descobriu que você é médium, que você não tem nenhuma missão maravilhosa ou mágica, como alguém pode ter dito, mas sabendo que você é médium, o que você precisa fazer? Bom, primeiro passo, você precisa compreender como a mediunidade funciona. Sim, você precisa compreender. Anderson, então eu preciso correr para um centro espírita e virar espírita? Não, mediunidade e espiritismo não são a mesma coisa. Você pode ser médium e ser espírita e ser médium e não ser espírita. Você pode ser médium e ser da Umbanda, que não é espiritismo, é Umbanda. É uma outra forma de espiritualismo, assim como o espiritismo é um tipo de espiritualismo. Tá? Ou você pode ser até de outras crenças ou doutrinas que envolvam a mediunidade, porém não são espiritismo. Tá? Então veja que você não é obrigado a virar espírita e nem visitar um centro espírita. O que você pode fazer é estudar, através sim de livros espíritas que têm um bom suporte para explicar para você sobre a mediunidade. Então leia, por exemplo, O Livro dos Espíritos, O Livro dos Médiuns, O Evangelho segundo o Espiritismo, O Céu e o Inferno e a Gênese. São os 5 livros de Allan Kardec da doutrina espírita. Tá? Então são esses 5 livros que você vai poder ver aí na descrição do vídeo. Tá? Tem até gratuito na internet para você baixar no próprio site da federação. E vai te ajudar a compreender a mediunidade. Porque, é claro, muitas pessoas podem dizer assim, Anderson, eu descobri que sou médium, muito legal, tá, eu acredito, mas eu não quero ser espírita. Eu não quero ficar indo num centro, mas eu preciso compreender a mediunidade. Sim, você está certíssimo. Porque se você não compreende a mediunidade dentro de você, seria como você ter uma capacidade extraordinária e você não saber mexer. Então, às vezes, ela vai te derrubar, ela vai te causar problemas, não porque ela é ruim, mas porque você não sabe utilizar. É como o Homem-Aranha lá tendo um superpoder, mas ele não sabe ainda jogar a teia, e aí ele dá com a cara na parede, acontece um monte de coisa. Mas mediunidade não é superpoder e não é dom, tá? Então saiba disso. E outra coisa muito importante já para você tirar da cabeça, não existe essa coisa que médium é uma pessoa doente, médium sempre está doente, médium está sempre sofrendo, médium, a mediunidade, a tua vida anda para trás. Isso aí, ó, é de outras crenças que usavam esses argumentos para você não se tornar espírita, porque tinham medo, né, que as pessoas fugissem das igrejas e aí começassem a se tornar espíritas. Então veja que isso não acontece. Já existem pesquisas de universidades, de departamentos de psiquiatria que confirmam que médiums, em geral, acabam sendo mais saudáveis do que aqueles ditos não médiums, tá? Então, tudo isso já foi, digamos assim, já caiu por terra através de pesquisa de estudo científico, tá? Então vejam que a mediunidade é algo muito sério, que existe em você como uma percepção, não é um poder nem é um dom, assim como você tem a sua visão, a sua audição, o seu olfato, o paladar, o seu tato, você tem percepções extrasensoriais, além dos sentidos que você já tem. Tá? Então são só percepções a mais, que podem trazer informações de um outro plano, que você pode travar comunicação com outro plano, e tudo isso, gente, é natural, não tem nada de anormal, de esquisito, de anômalo nisso. Veja que isso é muito comum. Todas as pessoas, todas, 100% das pessoas têm mediunidade. Porém, é claro, tem aquele que percebe muito pouquinho e nem sabe se aquilo é ou não é, nem sente, nem liga, né? Tem aquele que tem um pouquinho mais, mas não acredita, acha que é coisa da cabeça. Aí tem aquele que já tem um pouco mais, entende, mas não busca aprender como funciona. Então a mediunidade existe em diversos níveis, tá? Independente de quem você é, se você é ateu, se você é católico, evangélico, adventista, não importa. É como um sentido seu, você tem visão, não tem? Não importa a sua religião, você tem visão. Né? E a mediunidade, gente, não é uma coisa só para ver coisas ruins, tá? Tem pessoas que interpretam errado, acham que assim, mediunidade, aí você fica só vendo coisa ruim. Talvez seja um mundo que você esteja vivendo agora. Talvez seja um momento de vida que você esteja vivendo agora que isso traz para você só coisas ruins. É como aquela pessoa que só coloca a televisão no canal do jornal que está passando acidente, crime, tráfico, estupro, droga, e aí para ela tem a interpretação do mundo que tudo é ruim, tudo é negativo, é um mundo de erro, de pecado, de destruição.
E aí tem, claro, aquela pessoa deslumbrada, que ela coloca só onde tem coisa muito zen e ela acaba fugindo da realidade e vira uma pessoa alienada. Né? Então vejam que são casos diferentes de extremos. Então você não pode ficar nenhum extremo nem no outro. Aquele extremo do zen extremo vai te tornar um fanático. A pessoa que está o tempo todo só espírito, 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 e plano espiritual, colônia, mentor, ela se torna alienada e começa a virar uma fanática. Aquele outro que está no outro mundo embrutecido, também ele não consegue enxergar nada. Então, caminho do meio. Né? Precisamos nos equilibrar, caminho do meio. Muito bem, você descobriu tudo isso e aí você já entendeu que tem que ler esses livros. É claro, existe uma infinidade, meus amigos, de outros livros que você pode ler, mais simples, mais complexos, sobre mediunidade, sobre espiritualidade. Indico todos, indico muitos para você. Vou até deixar alguns a mais na descrição, tá? Para você compreender. Outro ponto importante, você vai entender a parte técnica e como é a parte espiritual. Não esqueça que existe um lado filosófico da doutrina espírita, um lado filosófico da espiritualidade em geral, onde você tem que entender o amor, a caridade, né? E toda a filosofia que isso envolve. Certo? Então, lado técnico, lado filosófico. Agora tem um outro lado importantíssimo que eu costumo dizer que é um triângulo. Você tem aqui, né? O amor e a ciência, né? Você tem lá o conhecimento, ou seja, a parte técnica da espiritualidade, a parte científica, e aí você tem a parte filosófica, o amor. Tá? Mas e qual é, Anderson, essa outra parte da pirâmide? Eu chamo de autoconhecimento. Porque se você não conhece a si mesmo e como você reage às situações no seu dia a dia, você não vai entender a mediunidade em você. Não adianta dar para você passinho 1, passinho 2, passinho 3, que você não vai entender como ela reage. E em cada pessoa pode reagir de formas diferentes. Tá? E o que é esse reagir, Anderson? É uma capacidade específica de mediunidade? Não. Não. São os seus sentimentos, são as suas emoções, são os seus pensamentos. Como é que você é quando está com raiva? Como você fica triste? O que te entristece? E quando você está triste, como você sai da tristeza? Quando você fica alegre, como você é? Pouco alegre, bastante alegre e extremamente alegre, deslumbrado. Né? Por que você precisa aprender isso? Porque as interações energéticas e do pensamento de consciências extracorpóreas, os famosos espíritos, eles vão interagir na sua mente. O campo deles interage com o seu campo, assim como o seu interage no campo deles. E aí o que acontece? Você pode assumir pensamentos de outros espíritos achando que são seus. E aí você fica dizendo assim, às vezes, não sei porque falei tal coisa, não sei porque fiz aquilo, não sei porque briguei com tal pessoa, de repente eu mudei de humor, não sei porque eu estava lá no sofá, simplesmente lendo um livro legal ou assistindo uma série e de repente comecei a chorar do nada. Né? Então você precisa compreender a dinâmica dos seus pensamentos, das suas emoções, centrar eles não no futuro nem no passado, mas no agora, para você entender como essas coisas funcionam. E leia sempre bons livros, procure sempre boas fontes para não ficar, né, viajando em coisas da espiritualidade que não existem, porque hoje em dia tem muitos autores por aí contando fantasias. Bem, meus amigos, isso são algumas dicas para você começar no caminho da sua mediunidade e se autodescobrir. Espero que tenha gostado. Um grande abraço, muita paz, muita luz. Até a próxima.